Olá! Iniciamos mais um programa que mergulha no universo dos negócios amazônicos, dando voz aos empreendedores que movem esta região. Neste programa você fica por dentro de tudo o que acontece nos principais pilares da nossa economia, como no comércio, na indústria, agronegócio, mineração, consultoria, dentre outros. É isso aí, ó. E no programa de hoje foi uma entrevista fantástica com 3 personalidades aí da ProSoja. Uma delas é o Vitor Paiva, outro o Alisson Zamo e o Marcelo, terceiro, que é diretor financeiro da ProSoja. Uma entrevista muito bacana. Vamos conhecer um pouco desse universo da ProSoja e como eles têm ajudado a desenvolver o nosso estado maravilhoso chamado Rondônia. Eu sou Gilberto Januário. E eu sou Aldo Melo. E estamos iniciando mais um Amazônia Negócios. A voz de quem empreende, produz e transforma. Roda a vinheta. Amazônia Negócios, oferecimento Conect Corp, excelência em consultoria para empresas exigentes. Porto Inox, uma relação duradoura. Daniel Estofados, conforto e elegância para seu lar. Tilim, a melhor hora. Estamos Hélio Dias, da Faperon, lembra disso? Não lembro não, porque você eu não estava aqui. Exatamente. Foi uma entrevista fantástica, esclarecedora. Ele é uma pessoa de muito conhecimento, sempre envolvido e ligado ao setor produtivo rural do Estado. Desde a sua formação, desde tudo o que está ligado aí à indústria familiar, ao grande negócio, ele entende muito e foi esclarecedor demais. Tem muitas ideias boas e vale a pena mesmo você assistir esse episódio. De fato, eu não estava aqui, mas eu assisti. Realmente, ele tem propriedade no que fala e está fazendo uma grande contribuição com sua parcela de contribuição aqui participando do Amazônia Negócio e também suas atividades lá na Faperon. É isto. O tema de hoje nós vamos falar com a ProSoja, parceira do agro e do desenvolvimento do nosso estado. É isso aí. Você sabia que Rondônia vem se consolidando como uma fronteira agrícola do Brasil? Especialmente na produção de soja e milho. Neste cenário, uma das entidades que representa a organização desse setor é a ProSoja Rondônia, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Rondônia, fundada em 2016 para fortalecer a representação dos produtores e defender os interesses da cadeia produtiva de grãos no estado. A ProSoja Rondônia faz parte de uma rede nacional ligada à ProSoja Brasil, que reúne entidades estaduais de produtores de soja e milho e atua na defesa institucional do setor, promovendo políticas públicas, articulação com governos e debates sobre infraestrutura logística, crédito rural e competitividade do agronegócio. É isso aí. E um dos focos da entidade é a representação dos produtores rurais, participando de discussões e estratégias que impactam diretamente na produção agrícola, como o acesso a crédito rural, políticas de plano safra e a regulamentação agrícola. Em 2025, por exemplo, a entidade se oposicionou publicamente, ou melhor, se posicionou publicamente sobre a execução do plano safra 2024-25, alertando sobre os impactos da falta de recursos e da lentidão da liberação dos créditos para o produtor. Além da defesa institucional, a ProSoja também atua em capacitação e gestão das propriedades rurais. Um exemplo é o programa Soja Plus, onde oferece cursos e acompanhamento técnico para produtores melhorarem a gestão da fazenda, incluindo boas práticas ambientais, saúde e segurança do trabalho, adequação das estruturas rurais e um aumento da eficiência produtiva. O programa busca tornar a produção agrícola mais sustentável, eficiente e alinhada às exigências do mercado internacional. Outro ponto importante é o papel da entidade na organização do setor e no fortalecimento da classe produtiva. A ProSoja estimula o associativismo entre produtores, promovendo eventos técnicos, encontros regionais, expedições agrícolas e debates sobre desafios do campo, como sanidade das lavouras, custos de produção e essa parte incrível chamada inovação tecnológica. E esse trabalho ganha ainda mais relevância porque o Estado tem se destacado no crescimento da cultura do soja. Em algumas safras recentes, a área plantada vem crescendo entre 10% a 15% ao ano,
demonstrando que Rondônia continua expandindo a sua produção e atraindo investidores para o agronegócio. É isso. Com todas essas informações, as entidades da AproSoja acabam desempenhando um papel estratégico. Organizar o setor produtivo, defender os produtores rurais e contribuir para que o agronegócio continue sendo sempre um motor do desenvolvimento econômico do estado de Rondônia. É com essas e outras informações que nós vamos conversar com o Vitor Paiva, Marcelo, diretor financeiro, e Alisson Zamo, vice-presidente e diretor da AproSoja. Já depois do break nós voltamos com eles aqui nos estúdios do SGC. Até já. Maravilha, já estamos de volta, eu aqui novamente depois de uma breve pausa, né, meu companheiro? É isso aí, uma breve pausa, mas já está de volta. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao programa. O nosso programa, muito obrigado, muito obrigado. É isso aí, Aldo Mello aqui de novo, sentado. Regis, muito obrigado por ter feito parte disso aqui, não ter deixado essa peteca cair. Você fez muito bem, cara, você nasceu para isso, você só não sabe ainda. Mas em breve a gente conversa sobre isso. Hoje estamos aqui com uma presença muito interessante de uma entidade extremamente importante para o setor de Rondônia, especificamente de Rondônia. Hoje nós conversamos com o Alisson Zamo, diretor vice-presidente da AproSoja, e também com o Vitor Paiva, diretor executivo também da AproSoja. Sejam muito bem-vindos ao Amazônia Negócios. Obrigado. Bem, mais uma vez, obrigado, pelo espaço. A entidade agradece demais esse importante espaço para a gente poder, estar divulgando aí, trocando informações. É isso, eu já disse a vocês que esse espaço, que esse programa está sempre aberto para vocês que fazem acontecer o estado de Rondônia. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de saber do Alisson Zamo. Quem é Alisson Zamo? Alisson Zamo, produtor rural, há mais de 25 anos no estado, em Cerejeiras. Comecei lá em Vilhena, Cerejeiras. Hoje estou como vice-presidente da AproSoja e já há 8 anos aqui em Porto Velho como produtor também. Então, Alisson Zamo é isso aí, é um produtor que está ajudando hoje a AproSoja aí nos pormenores do dia a dia, nos percalços que aparecem. Que maravilha, dando a sua parcela de contribuição a uma entidade assim tão importante. E esse grande amigo aqui, Vitor Paiva. Quem é Vitor Paiva? Vitor Paiva, para começar, já foi mais gaúcho. Tá bom? Sou do Rio Grande do Sul, nasci em Santa Maria, criado em Bagé. Há 28 anos aqui no estado de Rondônia, já desempenhei algumas funções, tentando cumprir a nossa missão aqui. E hoje estou como diretor executivo da AproSoja Rondônia. Nosso escritório é aqui em Porto Velho, mas a gente gira o estado todo, E dizer que a função de vice-presidente do Alisson, assim como toda a diretoria, é uma função voluntária, também assim como também a gente exerce algumas funções voluntárias, inclusive eu e o Alisson fazemos parte da patronagem do CTG também. Que maravilha. Tá bom? Que é uma coisa que desenvolve muito, Sim, sim. O pessoal não tem muito essa cultura do voluntariado, que é uma Verdade. coisa interessante. É verdade. Mas é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao Amazônia Negócios. Eu gostaria de começar aqui com o Alisson, perguntando a ele o seguinte: qual é o papel hoje da AproSoja no desenvolvimento do estado, Alisson? Hoje a AproSoja tem o papel de juntar, na verdade, as demandas de todos os produtores, do pequeno, do médio, do grande, e para trazer... Tem muitas coisas que acontecem nos bastidores aí que a gente defende que às vezes o produtor nem sabe. Então a gente tá unido nisso daí para ter mais força, mais representatividade para chegar nos órgãos representando quase que boa parte, se não a maioria dos produtores do soja e do milho, na verdade. Soja e milho, na verdade, que nós representamos. Isso é muito importante, Alisson. E até para complementar essa pergunta, eu gostaria de ver com você, a gente em conversa com o seu Adélio, que é da APROM, ele comentou que o número de associados ainda era relativamente baixo pela quantidade de produtores. Hoje, os produtores de soja e milho, que está mais ligado com a AproSoja, qual é o percentual? Tem muitos ainda que não aderiram, que não fazem parte? Como está? Tem muitos que não aderiram, na verdade, nós estamos buscando dia a dia filiar e mostrar a importância. Às vezes os produtores nem sabem do tamanho da importância. Sim. Eu vou dar um exemplo pequeno aqui, na verdade.
Nós já por 2 vezes conseguimos derrubar o FETAB, que é um imposto que lá no Mato Grosso tem, que nós não temos aqui. Certo. E descobrimos por bastidores, já estava vindo para ser aprovado na Câmara dos Deputados, e por intermédio da ProSoja, com a força, com alguns deputados, conseguimos tirar de pauta isso daí. Então, só um exemplo, digamos, Sim. dentre outros. Eu estou dando um exemplo que os produtores vão entender bem do que eu estou falando. Entendi. Mas assim, a importância mesmo é da união, né? Quanto mais unido, mais forte é a entidade, com mais força ela briga por algo que pode ser benefício para todos os produtores. Isso é muito importante. Sim, a união. A união. E essa junção de união me lembra, inclusive, que a ProSoja criou um rebuliço gigantesco aqui em Rondônia com o encabeçamento de uma ação específica contra a nova 364. Não contra, eu acho que a comunicação não deveria ser contra, mas em prol de tentar facilitar, melhorar, reorganizar essa nova 364. Vitor, conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Então, todo mundo que é comprometido com o Estado, né, acredito que esteja acompanhando essa questão do pedágio, tá bem? E aí a ProSoja, juntamente com a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, onde a maioria das trades, né, que compram o grão do produtor e exportam, né, Sim. a maioria das trades estão dentro dessa ABIOV, né, entramos com uma ação no início do ano e foi, não é cancelado não, foi por um tempo, né, acho que foi 10 ou 12 dias, né, Alisson, que foi... Que a cobrança, né, foi suspensa, esse é o nome, tá? Obrigado. Foi suspensa, tá? Já se esperava que derrubasse, como derrubaram, né? Isso, derrubaram a liminar, e a ProSoja continua trabalhando nos bastidores, principalmente via Brasília, tá? Nesse processo. E a ProSoja não é contra, não é contra o pedágio, muito pelo contrário. Porque assim, ó, a BR-364 é o esqueleto, né? Sim. Tá bom? É a via principal. Tem algumas opções? Tem, mas não tem a logística, tá? Tem algumas vias paralelas, algumas ROs, tem algumas até linhas, né, que são de municípios que estaria como opção, mas hoje não tem condição, porque Ainda não é viável. não é viável, não tem ponte, não tem a largura da linha, entendeu? Para maquinário, para inclusive trânsito de caminhões, né? Mas o que acontece? No momento que você tira né, o movimento de uma BR, você diminui o desenvolvimento da região. Sim. Então ninguém quer tirar nem o trânsito, e também não somos contra a privatização, a concessão. Mas tem que ser uma coisa justa, tá bom? Por quê? Aproveitando aqui, né? Por quê? Porque essa questão do pedágio ele vem inviabilizando todo o setor, inclusive o transporte. Também vem inviabilizando mesmo, tá? Onerando aí em 2% o saco da soja e 4% o saco do milho. Ô, Vitor, só para complementar, que você esclareça um pouco mais aqui para nossa audiência, né? A gente fala R$2 pelo saco da soja e a gente acha um valor, poxa, R$2 é irrisório. Faça uma conta, um cálculo assim, o que representa isso? Em suas devidas proporções. Né? Isso, pelo volume que nós produzimos hoje. Hoje o volume, provavelmente a gente fecha 2.800.000 toneladas, agora, praticamente está encerrada a colheita, falta muito pouco aqui, principalmente para o norte do estado, onde planta mais tarde, né? Sim. E esses 2% em cima da soja e 4% em cima do milho, isso é uma porcentagem elevadíssima, em cima de uma lucratividade que já está baixa. E do endividamento também do produtor, e da dificuldade de acesso ao crédito. Poxa. O produtor precisa de dinheiro. É uma cadeia que vai... Eu vou dar um exemplo aqui, tá, do que aconteceu com um produtor do Cone Sul, que é o mais afetado hoje, né, Alisson? Tá bom? Porque está a 800, 900 quilômetros daqui e pega toda a BR, tá bom? E quando pega toda a BR, dá em torno de R$1.300 de pedágio só para vir. E a hora que desce, levanta 1 ou 2 ou 3 eixos e sai um pouquinho mais barato, mas também não ajuda em nada, né? Um produtor no Cone Sul do estado, em março, ele colocou as 8 carretas dele, os 8 caminhões de 9 eixos na estrada. Cada caminhão fez 2 viagens por semana e somou, em março,
R$110 mil de pedágio. Ou seja, 110 mil para 8 carretas, não é isso? Isso aí afeta demais a planilha do produtor. Sabe por que ele não parou ainda? Porque dessas 8 carretas tem 10 famílias envolvidas. Por isso que ele não parou. Porque está totalmente inviabilizado, tá? Fora isso, só para ajudar aqui, o pedágio está fazendo com que 44% do noroeste do Mato Grosso, tá bom? Já está virando a cabeça para 163. Já não sobe mais. Não entra mais em Não Rondônia. entra mais. Esse 44%, em cima de 6,5 milhões de grãos, que é o noroeste do Mato Grosso produz, isso dá exatamente a produção total de soja do estado de Rondônia. 2,8 milhões de toneladas de grão. Quem é que perde com isso? A ProSoja deve ter um cálculo, o que isso representa financeiramente, a não entrada desses caminhões no estado. São 60 mil carretas, tá? Então, você imagina 60 mil carretas em 6 meses, porque a safra, né, ela se concentra muito no primeiro semestre do ano, tá? Tanto soja como milho. Você estende um pouquinho até agosto, é isso, né? Até agosto. Até agosto, mas vamos considerar 6 meses. 60 mil carretas. Então, é 10 mil carretas a menos que passam aqui por mês. É um número muito expressivo. E o que chama mais atenção aí é o seguinte, pessoal, tem a zona portuária aqui, né? Tá bom? Que o pessoal chama de porto, que na realidade é a estação de transbordo, né? Se fala em porto quando ataca navio. Exato. Não é isso? Já atracou navio aqui há muitos anos atrás, tempo da borracha, né? Tá bom? Depois nunca mais. Então tem toda uma estrutura sendo aqui preparada e investida aqui no Barranco do Rio. Sim. Isso tudo vai pagar o preço, tá? Porque no momento que reduz, é aquilo que eu falei, reduziu o trânsito em cima do OBR, você reduziu o desenvolvimento. Toda a cadeia é um dominó. É um dominó. E ainda tem outros. Diesel, manutenção, alimentação, tudo isso vai ser deixado de ser utilizado por causa dessa oficina mecânica, restaurante, assim vai. Tá certo. Alisson, mas eu gostaria de voltar aqui para falar um pouquinho mais da ProSoja. O estado de Rondônia vem ampliando a área plantada aí ao longo dos anos, né? O que você diria, assim, quais foram os principais fatores dos últimos anos que têm aumentado essa área plantada, a quantidade de área plantada no estado? Hoje eu posso dizer, na verdade, nós tivemos um período de alta no soja que impulsionou essas aberturas, esse crescimento, e agora nós estamos ao contrário. O preço do soja, do milho, ladeira abaixo, ano após ano, e está dificultando. Me corrijo, então acho que esse último ano não tivemos aumento ou tivemos? 4%. Ainda tivemos aumento? Tivemos. E, então eu acho que é a força do produtor mesmo. Do produtor mesmo. Nós temos até falado que se o governo às vezes não atrapalhasse só, já tá bom. Não precisava ajudar muito. Não atrapalhasse, já estaria bom. Esse lema em todo nicho, ele se aplica. Então, então, eu digo que muito é a coragem do produtor, a força de querer vencer, de fazer isso daqui para frente. Tá mais ligado nisso daí até que em outros fatores. Nós temos também, que pode contribuir, né, para esse crescimento, a questão de áreas degradadas que estão sendo recuperadas. Quer dizer, o crescimento ele é totalmente sustentável. Ele vem com crescimento, mas vem sem agredir, sem derrubar, sem desmatar. Isso é muito bom também para o estado, né? Muito importante. Tu lembrou aí que nós estamos crescendo ano após ano sem derrubar uma árvore. Que muitas vezes o produtor é criticado, que como que é o devastador, é ao contrário. Hoje o produtor ele preserva muito, porque hoje com o embargo, qualquer coisa que tu tiver na tua área, tu não consegue financiamento, tu não consegue nem vender a tua produção. Então hoje o produtor ele cuida muito mais do que qualquer outro setor, na verdade, essa questão ambiental. Isso é importante mesmo. Interessante. Agora, Zão, enquanto você tomou uma água na nossa xícara, sua xícara, inclusive, do patrocinador oficial Sicoob, quero perguntar essa camiseta do Vitor, que é de uma caravana que ocorreu recentemente. Que foi um sucesso. Foi um sucesso. Nós queremos entender mais sobre isso. O que é a caravana? Para quê? Qual foi o objetivo? Quem estava presente nessa caravana? Vitor, por favor, faça esse disclaimer. Então, um bate-papo, né, entre as entidades, né, trocando ideias, surgiu a ideia da caravana, né?
Só para concluir, Gil, em relação à conversa com o nosso vice-presidente, hoje o potencial do estado está em 3 milhões de hectares, tá? 3 milhões. 3 milhões, esse é o potencial. E a gente vai fechar só em soja, nesse ano, 717 mil. Então, tem um quarto, vamos dizer assim. Sim, Tá sim. bom? Tem um quarto de área plantada. Como tu falou, sem derrubar, sem nada, tá? São áreas abertas já, Maravilha. tá bem? Mas em relação à caravana, não é isso? Um bate-papo muito interessante que houve entre as entidades, porque nós temos demandas que são demandas macro. Sim, Nós tava faltando as demandas miúdas, sim, sim. aquelas mais específicas, mais regionais, mais locais. Nós que corremos o Estado, a Sim. soja, tanto os diretores como eu, como executivo, a gente é acostumado a andar no Estado, sabe da realidade. Aham. Mas tem muita gente que não tem conhecimento do que está acontecendo no Estado. Então, para que todo mundo falasse a mesma língua e defendesse a ideia, né, foi lançada essa ideia da gente girar. Então, saímos de Porto Velho, dia 6, na segunda-feira passada, né? Aí nós fizemos alguns encontros, tá? Fizemos um encontro em Ariquemes, escutando produtores, né? Repassando dados do setor produtivo no estado. Depois nós demos uma parada em Jaru, depois nós fomos em Ji-Paraná. Na terça-feira, dia 7, saímos de Ji-Paraná, fomos a São Miguel do Guaporé, fizemos uma baita do encontro lá, depois encerramos o dia de terça-feira em Rolim de Moura, lá na Seagro, tá? Antiga Copama, Sim. tá? E na quarta-feira nós saímos de Rolim de Moura via Rodovia do Boi, que foi a pupila, vamos dizer assim, sim. tá? Porque poucas pessoas, Alisson, né, conhecem a Rodovia do Boi. Pouquíssimas pessoas, tá bem? Que é aquela rodovia que liga ali a Zona da Mata com o Cone Sul, por dentro. Por dentro. Por Parecis, por Chupinguaia, por Corumbiara ali, né? E ali fizemos um encontro muito interessante na Fazenda Dom Pedro, tá bom? Do Grupo Fertipar. E depois encerramos a caravana à noite, também na Seagro, na antiga Copama, em Cerejeiras. Legal. Na quinta-feira, abertura da terceira Agrocom, a baita de uma feira, que já nasceu grande, né, Alisson? Já está na terceira, Madeira Primeira, muito interessante. Nós participamos da abertura e onde foi apresentada, não foi lida a carta, tá? Mas foi apresentado o final da caravana lá em Cerejeiras. Sobre essa carta, nós vamos querer mais detalhes, viu? Depois você pode dar uns números aí para a gente, o que ficou definido, o que está ainda por definir, você vai ter esse tempo. Mas a gente viu nas imagens da caravana e tal, alguns trechos muito críticos, que o grande problema era chegar até o destino. Estradas ruins, como é que está esse cenário para o produtor do estado de Rondônia? Então, aí voltamos ao pedágio. Voltamos ao pedágio. Voltamos ao pedágio porque uma boa parte da caravana foi em cima da 364, com free flow. É isso? Sim. Tá bom? E aí, a gente percebendo, né? Questão de acostamento, não é isso? Buraco à frente, você coloca aí no Google Maps ou no Sim. Waze, né? E aí, a cada 5 minutos, buraco à frente, aí tu olha, tá o buraco lá, não é isso? Então, essa é uma situação. Outra, a 429, que a gente andou também nela, ali de Médici até São Miguel do Guaporé, Sim. onde, inclusive, um dos deputados estadual se acidentou agora 2-3 dias atrás, não é isso? Foi o Crispim. Muito buraco, Foi. isso. Muito buraco ali. A RO que liga São Miguel a Pimenta Bueno, estreita demais, sem sinalização, tá bem? Que Eu vou chamar. que é uma estrada importante para o setor produtivo ali, Sim. tá bem? E o principal, falando em rodovia, a própria Rodovia do Boi, tá bom? Que tem hoje 80 quilômetros asfaltado e falta 100 e poucos, Caraca. tá bem? Onde um asfalto que foi feito do Cone Sul para o meio da rodovia, e aí ficou faltando exatamente o principal, que é do meio da rodovia para ligar a Zona da Mata, tá bem? E ali, se vocês assistiram, tem alguns trechos ali bem complicados, sempre foi complicado, Sim. tá bom? Muito ruim para quem ainda quer sair por ali e termina ficando preso em alguma Ou atoleira, precisa alguma sair coisa por assim. ali, né? Tá bem? Agora, Vitor, para enriquecer esse debate, enriquecer
essas informações da caravana, convide seu diretor, que já chegou, convide ele para ele entrar. Marcelo Calgaro, por favor. Olha Marcelo. aí. Eles Bom, falaram Marcelo. mesmo que ia vir aqui uma... Aldo Melo, prazer. Tudo bem, prazer. Tudo bom, Gilberto, prazer, tudo bem? Marcelo. Sente aí, Sim, Está Marcelo. reservado o Marcelo. centro para ti aí. Marcelo, Aí. seja muito bem-vindo, meu amigo. E eu já gostaria de perguntar aqui para você quem que é o Marcelo que Na está ProSoja. nesse cargo, ocupando esse cargo na ProSoja. Fala pra gente. Eu sou diretor financeiro da ProSoja, né? Na gestão anterior eu fui diretor administrativo, né, Vitor? Eu cheguei em Porto Velho faz 4 anos. Certo. Comprei uma propriedade aqui. Aham. A gente veio do Mato Grosso, já conhecia o Alisson de lá. Nós era vizinho no Mato Grosso, agora somos vizinhos aqui em Porto Que Velho. legal. Legal. E chegando aqui, como eu era afiliado à ProSoja Mato Grosso, sempre fui participativo lá. Atuei até como delegado da ProSoja lá. Eu cheguei aqui e fui procurar a ProSoja Rondônia. Uhum. Eu não conhecia e tal. Aí a minha esposa conheceu o Vitor. Procurou na internet e tal. Eles têm um executivo que vai... Aí o Vitor foi na minha casa. Acho que fazia 1 mês e meio que tinha me mudado. Foi lá na Legal. fazenda. Aí eu me filiei à ProSoja. A gente tem bastante afinidade com o setor. Eu acho que a gente tem que se Tem que associar tá, para né? somar, né? Tem Se que a gente tá. não se juntar sozinho, nós não Sim, conseguimos sim. nada. Aí me filiei à ProSoja. Aí, no finalzinho da primeira gestão do nosso ex-presidente Adair. Aí o Adair esteve lá na minha casa com o Vitor e me convidou para fazer parte da diretoria da próxima gestão. Aí eu aceitei. Virei diretor administrativo durante 2 anos, né? Sim. E aí houve a eleição novamente. Eleição. O nosso vice assumiu como presidente da ProSoja, que é o seu Jair Golo, lá em Cerejeiras. Aham. O Alisson assumiu como vice-presidente e eu fiquei como diretor financeiro. Que maravilha. Estamos aí que se maravilha. unindo para Ótima somar. apresentação e a gente já vê que é uma pessoa que está realmente ligada, envolvida, né, no processo. Isso é interessante. A gente não vê isso, Alisson, e até uma das razões de existir o programa Amazônia Negócios é esse. Eu tenho uma indústria, eu sou bem ligado na indústria, e a gente não vê esse movimento de união, de participação entre nós, empresários da indústria, né? Então, a ideia é que a gente consiga trazer mais parceiros e tal, e também fortalecer, quem sabe um dia ser como uma ProSoja, brigar por defesa do segmento e por aí vai. Mas seja muito bem-vindo ao Amazônia Negócios, tá? E o Obrigado. bicho aqui tá pegando, rapaz. O pessoal tá falando um monte de coisas aí. Nenhuma resposta que o Alisson deu pra gente sobre a parte de abertura de novas áreas, mas sem desmatar, sem nada, porque senão tem o problema do embargo, né? O nosso produtor hoje sabe do problema do embargo, então ele não desmata e tal. Mas eu gostaria, nesse gancho, inclusive usando a matéria que vocês fizeram na estrada, que alguns produtores de café, produtores de gado, de leite, estão em áreas com embargo e não conseguem comercializar aquilo. E aí eu pergunto, qual é a ação da ProSoja nesse sentido? Tem conseguido viabilizar algumas coisas ou tem estudos para que áreas sejam liberadas? Isso está sendo cogitado no meio de vocês? Como é que funciona? Na verdade, a gente tem brigado, é uma pauta nossa, essa briga, porque nós temos órgãos que eles sabem cobrar a nós, mas não sabem fazer o trabalho deles. Então, um exemplo, eu vou lá, tem algum problema na minha área, eu vou lá resolver, eu vou lá e faço um PRADA para regularizar, porém não tem gente que trabalha para fazer esse trabalho. Tu fica com o teu processo lá mais de ano, 2 anos parado. Então, é o que eu digo, hoje nós temos órgão para nos cobrar, mas não temos órgãos para ajudar a resolver. Exemplo da normativa que saiu ontem, né, Alisson? Saiu uma normativa nova agora. Uma normativa que tem que pôr, se solicitar documentação do CAR, você tem que anexar em 90 dias, senão a SEDAN vai cancelar o CAR, né? Só que eles não têm a mesma contrapartida conosco. Eles não te dão 90 dias para eles analisar. Às vezes o teu CAR fica 1 ano lá e não é analisado. Então é por aí que o Alisson estava falando, né? Que a gente tem prazo, mas eles de lá para cá não tem prazo. Pode falar, desculpa. Eu vou dar um exemplo concreto, até meu particular. Tive caso do vizinho estar fazendo a abertura do lado e ter botado fogo, e foi lançado erroneamente sobre a minha divisa, como se esse fogo tinha sido na minha área. Embargou essa área minha. Eu tive financiamento que teve que ser antecipado, porque constatou como que se eu fosse
tivesse cometido um crime ambiental, tive que antecipar um pagamento de um financiamento meu e tô mais de ano brigando, mostrando processo e coisa que não é, e é o que nós falamos. Se o SEDAN tivesse essa agilidade que ele está cobrando nós, que em 90 dias nós temos que resolver, fazer um CAR e resolver alguma coisa, se ele tivesse essa mesma contrapartida, que em 90 dias ele pelo menos analisasse uma defesa tua e resolvesse um erro deles, na verdade, é o que a gente esperava que fosse. Agora, essa pauta que você acabou de comentar estava dentro da caravana? Sim. Teve algum andamento em relação a isso? Conseguiram se aproximar? Não, a SEDAN, de repente, não, entendemos e vamos averiguar se a gente consegue melhorar. Deixa eu ajudar aqui. Ontem eu recebi uma demanda de um sócio de Cabixi, tá? Onde ele plantou uma floresta plantada de eucalipto para derrubar. Certo? Foi uma equipe da SEDAN de Ji-Paraná, a Cabixi. Embargou toda a área dele. Via satélite, pegou, era mata plantada para derrubar. Tanto é que ele derrubou, tem toda a nota fiscal de venda, tudo certinho, replantou de novo, tá bom? E ele foi embargada toda a área dele, tá? Agora nós estamos com um processo, estamos tentando ajudar aqui na SEDAN, não é isso? Para ver o que é. Então, assim, é como o Alisson falou, eles têm equipe, têm tecnologia para embargar, mas não tem a mesma disposição para auxiliar e para orientar, tá bem? É uma situação complicada, mas assim, você perguntou o que a ProSoja tem feito. Sim. Tem situações que não está na alçada da ProSoja, tá? Por mais que os diretores se envolvam, se comprometam, não tem o que fazer, tá bom? Uma situação é o PRODES. O PRODES está limitando, pessoal, isso vai gerar um problema seríssimo agora para a próxima safra, não só para os produtores, mas para instituições financeiras também, cooperativa de crédito, que tem dinheiro e não vai conseguir emprestar, tá bom? Vai travar o processo, tá? Mas a ProSoja agiu muito firmemente naquilo que pôde fazer, a exemplo da moratória da soja, tá bom? A moratória da soja, né? Isso foi, inclusive, criado uma lei, foi o primeiro estado a criar a lei para combater, não, a gente chama de moratória da soja, mas não é da soja, né? É a moratória do setor produtivo como um todo. O que é isso? Leis que passam por cima da lei nacional. Acordos, né? Não é nem lei. Acordos que passam por cima da legislação brasileira, tá bom? Para fazer reserva de mercado, alguma coisa nesse sentido também. Então tem uma lei no estado aqui. A gente somou quando teve a audiência dos embargos aqui, né? Sim. Teve um grupo de senadores, né? Até eles estiveram na minha propriedade, visitando em loco. Eu tenho um embargo lá de 5,3 hectares de uma área que nunca foi plantado soja e nunca foi criado pecuária. Foi o antigo proprietário que andou empurrando uma tira de mato lá e já está regenerado, mas eu fui embargado, né? Meu CPF foi para uma lista negra de embargos, né? E aí os senadores estiveram lá, na época, a comissão dessa audiência pública dos embargos, né? Então a ProSoja foi na audiência, teve a palavra, somou com os senadores, né? Eu, como membro, também disponibilizei a minha propriedade para eles irem em loco, eles foram lá. Então, essas ações que a gente tenta, né, conversar, dialogar com o governo, com as partes públicas, para ver se há um bom senso de diálogo e de resolução disso aí, né? Desculpa, Alisson, te cortei. Quer completar? Pode. Essa questão da moratória, só para completar, é tão complicada que, um exemplo, você tem a legislação sim. que fala que você pode abrir 20% da tua área. Se você abriu depois de 2008, mesmo com licença, com tudo certinho, fez o teu papel que é para ser, tu foi lá, pediu licença, abriu dentro das coisas. Pediu licença, eles te deram autorização. Licença, você abriu e você teve, com essa moratória, você teve a sua propriedade embargada, você não podia vender teu produto por um acordo que as multi fizeram lá fora com a União Europeia, com outros lá, e, digamos assim, a gente ficou bloqueado aqui. E sem consultar quem está produzindo. Alguém de fora tomou a decisão por alguém de dentro. Isso aí. Alisson, Marcelo, Vitor, nós estamos em ano de eleição e nós temos visto que muito dos entraves parte mesmo do setor, da parte do governo,
porque são órgãos totalmente ligados ao governo que deveriam dar uma resposta rápida. Isso que vocês comentaram aí dos embargos, dessas coisas, a gente passa por isso. Eu tenho uma empresa, como eu disse, para mim pegar o meu alvará, eu tenho que comprovar 7 vagas, 8 vagas ali, pelo tamanho da obra, eu tenho que ter isso aí. Se eu não tenho, eles não me liberam. Você sai, eu saio da minha empresa, vou até um órgão do governo, da prefeitura e tal, eu não tenho como estacionar, eu estaciono 10 quadras longe, vou até lá andando. Então, quer dizer, eles impõem para vocês, que não é diferente, só o exemplo que é diferente, eles impõem para que vocês andem todo na linha, tudo do jeito certinho, mas quando dependem deles, a coisa não é bem assim que funciona. Então, a minha pergunta é, nós estamos em ano de eleição, foi gerada uma carta, toda essa caravana fez um movimento maravilhoso, que envolveu mesmo o estado todo, foi gerada uma carta, algum dos pré-candidatos aí já falaram, cara, eu tenho interesse nisso, eu quero saber o que foi dito, o que foi falado, já foi procurado a ProSoja ou a direção de algum de vocês em relação a isso, mas como o plataforma de governo? Genuíno. A gente percebe quando ele não uma questão de palanque, como você comentou, uma no... questão... Exato. Isso aconteceu já? Gil, vamos evitar falar nomes, né? Sim. Tá bom? Não, okay? a gente trabalha com nomes aqui. Vamos evitar, porque está muito delicado nesse momento, né? Tá bem? Certíssimo. Mesmo porque são pré-candidatos, né? E porque a ProSoja é a partidária. É a partidária. Mas nós já recebemos, sim. Pré-candidato a governo dentro do escritório. Tem mais uma pré-agenda para quarta-feira que vem, também, de um outro candidato dentro do nosso escritório. Tá bem? Porque eles percebem a necessidade de falar a nossa língua. Essa que é a realidade, entendeu? Senão vão ficar falando sozinho. Devido à força, Alisson, que a gente comentou da união. Isso. Porque hoje vocês têm peso no que falam e no que decidem. E propriedade. E é o motor. Eles já solicitaram a carta. Teve alguns que já solicitaram para compreender. E é o motor que gera economia. Sim. É o setor produtivo, né? Teve candidato que falou comigo, até no dia da leitura da carta, que ele disse que gostaria de jogar dentro do plano de governo todas as reivindicações da carta. Então, assim, espero que jogue e espero que faça-se eleito, né? Porque a gente já protocolou uma carta do agro na Rondônia Rural Show ano passado, né? Entregamos na mão do governador. Sim. E nada aconteceu. Daqueles tópicos que foi citado lá, nenhum teve ação até hoje. Nenhum. Então, assim, não adianta também acatar a reivindicação e pôr numa gaveta. Tem que acatar e começar devagarzinho, um item por vez, mas... Eu até diria mais, né? Acata, faz o marketing e engaveta. O que fica para a história é o marketing, que é o histórico, né? Para completar aqui a questão da caravana, tá? Só para não deixar um vácuo, né? Tá bem que você conversou conosco. Essa carta foi lançada, né, Marcelo, Alisson, agora... essa semana, não lembro, foi terça, quarta? Quarta-feira. Quarta-feira, né? Quarta-feira foi lançado, foi feito uma geral com a mídia, né? Com a imprensa. Com a imprensa, tá? Foi lançado, uma coletiva de imprensa, né, para lançar, e algumas situações que lá não foram faladas, tá? Por questão de tempo, né? Tá bom, mas está inclusa. Entre elas aí, a possibilidade do Rio Mamoré e Guaporé, lá, principalmente lá em Costa Marques, tá? Ter uma balsa ou ter alguma situação ali, um transbordo, não sei o que for, tá bom? Mas uma balsa ali para que saia, que vá do Brasil, daqui nosso, de Rondônia, vá calcário, vá maquinário para a Bolívia, entendeu? E venha de lá fertilizante, ureia, venha sal, tá bom? Então, os prefeitos da 429 estão muito comprometidos com uma expectativa muito grande que isso seja estudado, pelo menos, tá bom? Também ali, que não foi falado, a questão da BR-435, que liga a 364 até Pimenteiras, que passa por Colorado, que passa por Cerejeiras, que vai a Pimenteiras. Tá um caos, é um perigo iminente ali, tá bem? Onde a produção sai por ali, enquanto a rodovia do Boi não fica pronta, completa, tá tudo saindo por ali, tá bom? E ainda temos o trevo ali da 364, né, Marcelo, que entra também para Colorado, que está parado, em função do linhão da Energisa, que passa praticamente em cima do
do viaduto. Então, essas coisas têm que se resolverem para que ajude, né? O processo se ajude todo, né? No setor produtivo. Parece, Marcelo, que tu tem algumas também, né? Que não foram faladas. Vitor, só complementando essa da 435, com 100 a 120 quilômetros, a rodovia do Boi, essa soja conseguiria sair de Pimenteira, Cerejeira, coisa aqui na frente, digamos assim. Sair de Paraná. Sair de Paraná, praticamente. Isso. Então, diminuiria muito até a questão de pedágio, inclusive, né? Como também tirava um tanto do trânsito, que é pesado o trânsito da nossa BR. Daquela região, né? Daquela região. Em média, 100 e poucos quilômetros. Falta 100, 120 quilômetros para ligar o asfalto. Sim. Nós temos asfalto no começo e aqui no fim. Ficou o meio, o miolo sem asfalto. Nós precisamos fazer rota alternativa para também escapar do pedágio, né? Sim, sim. Porque a 364 hoje, ela está cobrando, mas não devolveu para o usuário a rodovia que deveria, né? A rodovia tem buraco, então assim... tem manutenção parecida, na minha opinião, que eu vejo, eu vim de lá na terça-feira, que a rodovia deveria estar pronta para uso, aí entrar a cobrança, né? E a companhia antecipou a cobrança, era para começar em junho, julho, ela antecipou para janeiro, né? Então, assim, existem vários erros aí. Até a gente vai marcar uma reunião com o pessoal da NTT, né, Vitor? Sim. Nós da ProSoja vamos fazer um girozinho aqui com a NTT, com o presidente, né? Isso, o dia 4, 4 de maio. Nós vamos fazer um giro até Ariquemes, ali na Fazendinha e voltar, para mostrar para ele a situação da rodovia e para passar no pedágio mais caro do Brasil, que é R$37 ali, né? E tu tem que desviar para passar no pedágio para não cair no buraco, tem um buraco embaixo do pedágio. Caraca. Sim. Eu passei lá, não ter visto. E assim, dessas demandas da carta que o Vitor citou ali, da 429, tem algumas coisas que a gente citou da nossa região aqui de Porto Velho, dessa região portuária. Nós temos um grande problema de fluxo de nas margens do rio. Por exemplo, a minha propriedade fica depois do rio, né? Lá, sentido Maitá. Ali tem uma empresa chamada Mega Logística. Ela tem um pátio que comporta 55 caminhões, né? Mas o DENIT não faz uma melhoria ali de um recuo, de um acostamento, para os caminhões fazer o retorno, né? Então ali precisa ter uma obra ali, uma rotatória, um recuo. Esse tipo de coisa foi citado na carta, sabe? Melhorar todas as vias de acesso aos portos, porque é bastante caminhão, é bastante produção. Sim. Então tem que ter esse tipo de obra. Mas o DENIT está trabalhando lá, tu viu? Ele botou uma balança regular lá, uma fábrica de multa. Trabalhando para ele. Uma fábrica de multa e é uma das pautas também, né, Marcelo? Ontem eu tive com o pessoal do Porto, que está fazendo uma mega estrutura lá, e eles estavam reclamando que, dentre as multinacionais, eles são a única que tem essa... A única que está sendo fiscalizada dia... Somente a... Por falar em multa, a concessionária Nova 364 instalou, durante todo o trajeto da concessão, várias câmeras. Sim. Tá bom? Então, é monitorado 24 horas e toda essa gravação vai para a Polícia Rodoviária Federal. Então, você que está nos escutando, não é isso? Que freia, não é isso? Freia quando passa na câmara e depois dá uma apressadinha para compensar, inclusive um parecida, conforme o Marcelo falou, tá bom? Você vai ser filmado. Então, além de você pagar aí um pedágio, né, que está injusto, não é isso? Ainda corre o risco de ser multado, tá? Atuado aí, okay? Né? Não que a gente queira que corra, entendeu? Mas às vezes sair de um 110, né, de um 100 para um 120, né, de forma segura, tá bom? Às vezes pode correr o risco de ser multado. Com certeza. Mas Marcelo, eu quero fazer essa pergunta para ti. Você chegou agora aqui já no meio, mas você vai poder nos esclarecer isso. Qual é a visão hoje da ProSoja para o futuro do agronegócio no estado? Milho, soja, mais que a área de vocês. O que vocês enxergam para um futuro no estado de Rondônia? Eu vi o Adélio comentando que nós já somos aí do Brasil os top 10, né? Parece que é o quinto de milho e por aí. 14º em soja. Em soja. Então, assim, são números já expressivos, né? Mas o que a ProSoja do estado tem aí uma visão a médio prazo para nós? E eu gostaria que você respondesse também com a sua experiência da ProSoja de Mato Grosso. Isso. Para a gente ter um comparativo. Hoje, o que a gente vê em Rondônia, assim, até usar uma frase do seu Adélio, né? Se o governo não atrapalhar, tudo vai bem.
Só não atrapalhar. Já Então, ajudaria assim, muito. Rondônia tem 2 milhões de hectares, né? Potencial? Potencial 3 milhões. 3 milhões de 3 hectares. milhões de potencial. Hoje nós temos 700 mil hectares de área de soja plantada no estado. Então nós temos como triplicar, né? Como triplicar a área, sem desmatar uma árvore. Importantíssimo, isso o Alisson comentou. Só em cima de pastagem degradada, né? Então, o que a gente vê para o futuro do estado? Se tudo andar bem e a governança fluir, o estado desponta, o estado vai ficar um estado rico. Isso aqui é um Paraná sem geada, sem frio, entendeu? Nós temos terra fértil, terra de qualidade, ainda tem preço de terra condizente, sim, né? Que a gente sabe que eu venho do Mato Grosso, hoje no Mato Grosso quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, né? Tá lá nas alturas os preços das áreas. Então, assim, nós temos tudo para crescer. Você pega, por exemplo, a nossa capital, Porto Velho. Quem conheceu Porto Velho há 20 anos atrás, que é o meu caso, sim, não queria vir morar aqui nem por decreto. Sim. Né? O Victor também está aqui faz mais de 20 anos. Então, assim, Porto Velho era uma capital feia, uma capital suja, com índices péssimos. Sim. Tudo esse movimento na capital de melhorias que está acontecendo vem do agro. Se queira ou não queira, o agro traz renda. Né? Movimenta, né? Não é aquele cidadãozinho que vai levantar de manhã, vai lá pegar um peixinho na madeira, voltar para casa e comer e ficar em casa. Hoje tem funcionário da gente aí que ganha 4, 5 mil por mês para trabalhar em cima de uma máquina, operar uma máquina, né? Isso traz renda, traz receita para a cidade. Distribuição, entendeu? né? Fortalece o comércio, fortalece a própria indústria, fortalece o mercado imobiliário da cidade. Então isso vocês vão ver no decorrer de 10, 15 anos, a cidade, a parte urbana mudar muito, vocês vão ver. Mas tudo isso é reflexo do rural. Se vocês conheceram Cuiabá também nos anos 2000 e conhecer Cuiabá hoje é totalmente diferente. Totalmente diferente. Entendeu? Porque o agro do Mato Grosso se fortaleceu, né? Mas como que o agro lá se fortaleceu? Políticas públicas voltadas para o agro. Governantes que entraram e olharam assim, não, isso aqui é a nossa... motor econômico. A nossa economia vem em cima disso aqui, entendeu? A nossa vaca leiteira é isso aqui. É a vocação do estado. É a pecuária, é a agricultura, é o café que nós temos aqui, é o peixe que tem aqui, entendeu? Tudo tem que somar. Mas a gente não pode olhar só para o café, não pode olhar só para o peixe, entendeu? A gente tem que olhar, o produtor precisa de estrada, o produtor precisa de energia, o produtor precisa de documento, que é o principal em Rondônia, documento. A maioria, 70% das áreas de Rondônia não tem documento. Aqui, olha, a entrevista aqui com o Cicobi, o Altair Chiran, ele disse aqui na bancada, falou, olha, o Cicobi tem dinheiro, gostaria muito de fazer isso tudo girar de uma forma diferente, mas a gente não consegue fazer devido a isso aí. Aqui nessa tribuna, o vice-governador do estado, Sérgio Gonçalves, ele usou essa frase que você disse. Olha, se o governo não atrapalhasse, já ajudaria muito. Pois é. Então você vê, é algo mesmo que tem acontecido, que as pessoas sabem, que nós sabemos disso. Agora, vamos torcer para que futuro do estado, os políticos que vão ter a obrigação de fazer com que o estado ande, com que esses órgãos, né, sejam ágeis. Eu sei que é difícil, mas ser ágil como produtor rural, que inventa situações, ele cria oportunidades, ele não está dando certo aqui, eu vou por aqui. Enfim, que ele responda à altura à necessidade do produtor e que possa o agronegócio realmente ser essa alavanca de crescimento como vem sendo. E eu, Marcelo, eu agradeço muito assim pela resposta, porque é isso, é um estado pujante, a gente tem que passar isso para o morador, para a pessoa daqui. Sabe, nós precisamos disso, até para nós falarmos, não, nós não estamos num estado que está à deriva, nós temos instituições e órgãos pensando no estado, por isso é que vai dar certo. Muito bom mesmo. Antes de encerrarmos, eu faço uma pergunta breve. Eu queria só saber o seguinte, quando é que eles voltam? Pode ser na semana que vem. Porque assunto aqui a gente fica por horas. Tem muita matéria, muita... Mas infelizmente a TV ela é limitada e a gente entende isso. Mas é bom, fica aquele gostinho de quero mais para voltar em outros momentos. Mas eu tenho uma pergunta última antes da gente encerrar. Sai um dado onde Rondônia ele é responsável por quase 1% do PIB nacional. O agro, em relação ao estado, quantos por cento ele representa do PIB estadual? Vocês têm esse dado, essa informação?
Porque se o Mato Grosso, grande parte dele foi justamente políticas públicas voltada para a sua vocação econômica, que eles entenderam que aquilo era vocação econômica e começaram a trabalhar em prol disso, será que os nossos governantes ainda não entenderam que Rondônia também pode ser? Será que esse dado ainda não chegou na cabeça deles? Vocês têm esse tipo de informação? Vamos deixar isso para a próxima? Pode ser? O que eu posso, né? Porque, a não ser que vocês saibam, né? Não, vou pesquisar. Mas o que nós sabemos é que o PIB do estado quase que dobrou, né? O que acontece? Boa, a informação que a gente pode falar sobre PIB... O percentual exato do agro a gente pode não ter, mas que sabemos que o PIB do estado dobrou depois que fortaleceu. Sim. Uma informação aqui para vocês. O PIB per capita nacional é 60 mil. Per capita. Certo. A de Rondônia é 48. Então estamos no calcanhar, não é isso? Para ser um estado novo em transição, porque aqui está tudo por fazer, Tudo é novo. não é isso? Comparado ao nacional, que é 60 mil por pessoa, assim, per capita, nós estamos em 48, então um setor que é a alavanca, que é o motor, tem feito muito bem seu papel. E assim, sem dados, na verdade, mas falando por conhecimento. Sim, sim. Eu vim para o Mato Grosso, meu pai veio para o Mato Grosso, eu ainda era criança, e eu vi o desenvolvimento do Mato Grosso dia a dia, na verdade. E eu apostei na vinda para Rondônia porque eu vejo que aqui é um Mato Grosso em desenvolvimento. Legal. Então, digamos assim, não falando dados, mas falando que nós apostamos nessa vinda para Rondônia porque só não atrapalhar que o Rondônia vai deslanchar. Maravilha. Eu estou satisfeito. Amo Marcelo e Paiva. Por mim, por hoje, estamos satisfeitos com a entrevista. É isso aí. Você também? Sim, muito contente assim por esse momento, por esse bate-papo. E olha, a razão de existir do programa é esse: levar informações às pessoas. As portas estão sempre abertas para vocês. Qualquer novidade, qualquer protocolo aí de uma nova ação, alguma coisa que realmente é relevante para o Estado, para a economia, nós vamos estar sempre de portas abertas. Como já foi dito aqui, já estamos ansiosos pela volta, pelo retorno de vocês, com mais tempo também, né? Poderia ser individual, para cada um falar mais de cada um dos setores que compõem aí o grupo, né? A associação, a ProSoja. Mas é isso, o nosso recado, assim, a nossa mensagem é essa, de que vocês tenham liberdade nesse lugar aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos ao Amazônia Negócios e um excelente, assim, muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Agradecemos a oportunidade também de estar aqui com vocês também. Muito bom bate-papo com vocês. Muito obrigado. Dizer que a ProSoja está de portas abertas para quando vocês quiserem tirar dúvida, qualquer coisa, né? Sim. Só procurar nós lá também. Então, deixar um abraço aqui para os nossos parceiros, nossas entidades parceiras, tá? Porque eles vão ter acesso, né? Claro, tá bom? Claro. Um grande abraço ao Edson Rigoli, presidente do CREA, tá bom? Ao Hélio Dias, presidente da FAPERON, ao Salatiel Rodrigues, presidente da UCB Rondônia, ao Adélio Barofaldi, que é nosso delegado também da ProSoja, mas atua como presidente da APROM. E tem mais outras entidades aí. Obrigado, viu, pelo espaço. Maravilha. Nós é que agradecemos. É isso aí. Ficamos com mais uma rica entrevista e já depois do break, nós voltamos com o encerramento do episódio. Aguarde aí, que é rapidinho. Maravilha, encerramos mais uma grande entrevista, rica como sempre, e como sempre deixa esse gostinho de quero mais. É isso. E dessa vez vocês acompanharam aí com a gente 3 entrevistados e de uma categoria, de um potencial, assim, algo muito grande realmente, porque eles se dedicam na associação, eles investem tempo ali buscando informações e tal, e as informações são precisas para você, os nossos ouvintes. Sem contar que é um grande motor econômico do Estado e muitas vezes nós percebemos que ele está um pouco desassistido. A função da ProSoja, tanto estamos ajudando a proporcionar isso, é justamente dar visibilidade, dar publicidade a essas demandas, como é o caso da caravana, como é o caso da carta, dentre outros assuntos que a gente já vem falando há tanto tempo aqui. É isso, muito bem mesmo, muito bem lembrado, ótima entrevista. E
Não esquecendo de falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, as pessoas que nos mantêm ao ar, levando informações até você. Vamos falar de alguma delas? Sebrae, estamos entrando agora. Parceria Sebrae, muito inovando boa. já com o Sebrae, justamente para você que é empresário, precisa saber de todas as ações do Sebrae. Aqui você vai encontrar todas as informações específicas para ajudar você a desenvolver seu negócio. Fiero Rondônia, a Casa da Indústria do Estado de Rondônia, é um parceiro também do programa Amazônia Negócios. O outro... Connect Corp. A minha empresa que ajuda você a desenvolver, tem meu contato aqui, vocês já sabem. Preciso dizer a Portinox? Portinox. É isso, a Portinox também é uma parceira do programa que tem aí trazido e contribuído para que esse programa chegue até você. Exato. Daniel Estofados, todos esses materiais lindos e maravilhosos com nós estamos sentados, as mesinhas, tudo foi feito pelo Daniel, Estofados, que é incrível, fica lá na 7 de setembro, perto inclusive da Portinox. Exatamente, nosso vizinho ali. E não esquecendo também dos nossos patrocinadores, um deles... Cicobi. O Cicobi é fundamental. Cicobi Norte. Cicobi. Você tem visto, inclusive, que as canecas agora são específicas do Cicobi. O Cicobi mandou, entregue para os seus convidados, mande foto, porque nós estamos juntos com ele. É uma forma, inclusive, deles mostrarem, estamos juntos com vocês. A casa sempre estará aberta para vocês que precisam de crédito, precisa de um banco de confiança, e o Cicobi tem esse papel aqui no estado. Muito bem. E também não esquecendo, lá no Cone Sul do estado, em Vilhena, Suprema Alimentos, que a detentora da marca Tililim, o salgadinho do dia a dia. Exatamente. Você que já deve ter visto várias vezes. Na verdade, é a hora mais gostosa do dia. Exato. Você que tem visto várias vezes, você que é empresário, viu várias vezes aqui o comercial da Tililim, feita pela Suprema, que fica lá em Vilhena. Nosso grande parceiro Armando já foi um dos entrevistados aqui, um dos primeiros, inclusive, mostrando como é feito, a segurança da produção dos alimentos, enfim, toda a organização. Como é bom ver esse tipo de indústria nesse nível de qualidade aqui em Rondônia. Então, você pode entrar em contato e trazer esses produtos maravilhosos para a sua empresa e revender aqui. Muito bem. Maravilha? Maravilha. Chegamos ao final. Mais uma grande entrevista e nos vemos no próximo episódio. Até lá. Até lá. Amazônia Negócios, oferecimento Connect Corp, excelência em consultoria para empresas exigentes. Porto Inox, uma relação duradoura. Daniel Estofados, conforto e elegância para seu lar. Tililim, a melhor hora.